Temos aqui uma questão a respeito de segurança da informação, abordando mais especificamente os antivírus. Esta questão foi aplicada para o concurso AL-PE, Analista Legislativo e Infraestrutura, pela FCC em 2014. Vamos ler então a nossa questão. Ela é um pouquinho extensa, mas então nós vamos lendo e já concluindo. Os programas antivírus, então já está falando que nós temos que prestar atenção em o que são, quais são os conceitos, qual que é a aplicação, como que funciona um programa antivírus. É sobre ele a questão. 1. Protegem contra phishing de página web quando o usuário está em navegação, utilizando livremente o browser. Os programas antivírus têm até recursos que ficam ativos no computador, mas eles não protegem só contra phishing, e os phishings acontecem muito em e-mails. Então, não em páginas de web. Vamos aqui no nosso número 2. Protegem contra Trojan, que são os cavalos de Troia, embarcado em uma aplicação quando o usuário aceita a sua instalação em sua máquina. O Trojan, ele fica dentro de um arquivo, por exemplo, e ele é descoberto quando entra em execução. Será que os nossos antivírus eles já entram em ação durante já no download da aplicação? Ou depois que a sua instalação é realizada? O número 3. Criptografam. Vamos mudar aqui a tela. Criptografam comunicações em rede, sejam elas por meio de envio de mensagens ou navegação na internet através de browser. Então, aqui a criptografia é um recurso de segurança onde o dado ele é transformado, criptografado e pode ser descriptografado, traduzido por uma outra pessoa que tenha permissão e o equipamento necessário, softwares necessários e assim por diante. Vamos ver agora a número 4. Protegem contra códigos maliciosos embutidos em macros ou quais são utilizados por um software aplicativo ou utilitário do computador do usuário. Uma macro pode ser realizada como se fosse um programinha. Nós temos um exemplo muito simples, o Microsoft Excel mesmo, o Microsoft Word. Eles podem criar macros, que são arquivinhos que vão fazer conexão com outros programas, criando aí algumas rotinas básicas ou até algumas bem sofisticadas. Essas macros, por serem código de programação, também podem conter códigos maliciosos. Um código malicioso é um programa utilizado para, de alguma forma, prejudicar o computador do usuário. Então, os vírus nada mais são que códigos maliciosos. Alguém criou para que faça algum prejuízo a uma máquina de terceiros. O número 5. Previnem a instalação de aplicativos infectados no momento da solicitação de sua instalação ou ao gerarem um alerta sobre o conteúdo suspeito ou ao bloquearem a operação de instalação. Então, aqui nós temos a 4, que protegem, os antivírus protegem contra códigos maliciosos. A 5, que diz que os antivírus previnem a instalação. Isso é importante ressaltar. Lá em cima está falando outros termos. Aqui está falando que ele previne a instalação de programas que possam causar aí prejuízos à máquina do usuário. E é uma daquelas questões mais complicadas ainda de se resolver, porque ela tem várias alternativas e não apenas uma pode estar correta, mas tem, aqui nesse caso, duas alternativas estarão corretas. A número 1 e a número 2, nós vimos lá em cima que tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, o phishing, que é aquela forma de você promover a sua empresa ou mandar como se fosse uma promoção da empresa para vários usuários, se passando por uma outra pessoa, é uma forma de antivírus. Aliás, é uma forma de propagar vírus. Mas, neste caso, está aqui,
enquanto o usuário estiver usando livremente o browser. Isso já faz com que ela seja contraditória. Porque enquanto você está usando o seu browser, você quase não vai ter phishing, você vai ter muito phishing em e-mail, principalmente em e-mail. Protegem contra trojans. Os trojans, os cavalos de Troia, ele vem para sua máquina, mas essa parte de protegem contra, ela vai um pouquinho cair também, fazer com que essa questão está incorreta. Enquanto você fala que uma coisa protege, e depois aqui ele fala, na número 2, que o código está embarcado em uma aplicação quando o usuário aceita sua instalação. Então, aqui você já está instalando na sua máquina. Então, ele está protegendo, mas você já está instalando. Cuidado. Depois, a número 3, a criptografia. Aí, a criptografia você já viu que é realmente uma coisa aí que pode ser feita. Aqui ele está falando em aplicações de rede, que é algo de segurança, mas também ressalta algumas coisas que a tornam incorretas. Então, a 1 e a 2 nós já sabemos que estão incorretas. Então, a gente já elimina essa e já elimina esta daqui. Agora, a 3 e a 4. Vamos dar mais uma olhadinha na 3. Criptografam comunicações em rede. Os antivírus, eles não fazem isso. Quem faz isso daqui pode ser um firewall, pode ser um outro aplicativo que te forneça aí uma segurança maior na rede. Então, com isso, nós também já sabemos que a número 3 não está correta. Então, onde tiver número 3, nós vamos descartar. Concluímos a nossa questão. Vamos ver se temos mais alguma coisinha a dizer sobre ela. Um programa antivírus é capaz de detectar, propor ações que remediam, combatam e excluam vários tipos de malware. Por exemplo, vírus, worms, trojan horse, adware, keylogger, spyware e outros. Informa o usuário quando ações suspeitas são iniciadas ou detecta ameaças. Agem bloqueando, movendo para quarentena ou propondo outras ações aos códigos mal intencionados. E como nós já vimos lá em cima, não é novidade que a nossa alternativa correta é a letra D para concluir esta questão.